Mais uma aula sobre audiência trabalhista, sobre prática trabalhista. E nesse encontro de hoje nós vamos falar sobre um dos aspectos mais importantes que tem na audiência trabalhista, que é a apresentação da contestação e da manifestação à contestação, que muitos falam sobre que é na verdade a impugnação à contestação. Eu discordo, eu acho que nem sempre é uma impugnação à contestação. É justamente sobre isso que nós vamos conversar. Então nós vamos falar sobre esse aspecto prático da apresentação da contestação e da impugnação, como funciona, como fazer isso de um modo efetivo, tá bom? Por que nós vamos falar sobre a contestação aqui na audiência trabalhista? Porque a contestação, a apresentação da contestação é ato da audiência trabalhista, diferente do que ocorre no processo civil, em que a contestação ela tem um prazo para ser apresentada. Aqui a contestação ela deve ser apresentada na audiência. Como que ela deve ser apresentada a contestação? De acordo com a CLT, em 20 minutos na audiência após infrutífera a primeira tentativa de conciliação. Ou seja, não sendo frutífera a tentativa de conciliação, abre-se o prazo de 20 minutos para que a empresa reclamada possa fazer a sua contestação oralmente. É o que reza o artigo 847. Como que funciona na prática? Nós sabemos que na prática a contestação ela é apresentada a termo. Como assim a termo? Por escrito mesmo. A empresa leva a sua contestação por escrito com os respectivos documentos para apresentar. Esse é o praxe. É a praxe, como funciona na prática. E a gente vai falar justamente sobre a prática. Com o advento do PJE, o PJE está praticamente em quase todos os regionais. Então, como que funciona a apresentação da contestação em processo eletrônico, tá? De acordo com o regulamento do CSJT, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a contestação deve ser protocolada antes da audiência, antes do início da audiência. E fica para a empresa reclamada a opção, a faculdade de colocar sigilo ou não nessa contestação. Por que essa questão do sigilo? Muitos advogados perguntam, nossa, mas que absurdo protocolar a contestação de modo sigiloso. É para justamente preservar a característica da apresentação da contestação no processo do trabalho, que é ser apresentada na audiência. Por isso que há essa previsão de ser possível a reclamada colocar de modo justificado, tá? Precisa ser feito de modo justificado. Ele abre a opção de colocar sigilo, sim ou não. E abre um campinho para você justificar por que você vai juntar a contestação de modo sigiloso. Uma coisa muito importante nesse momento da contestação, que vale a pena destacar para quem vai atuar aí pela reclamada, é se ater à juntada de todos os documentos necessários também. Não basta apenas apresentar a contestação. Alguns documentos são obrigatórios e devem ser apresentados junto com a contestação. Quais são eles? O controle de ponto daquelas empresas que possuem mais de 10 empregados registrados e a discussão, no caso da ação, de horas extras. Então é preciso que a contestação já venha com os documentos necessários. Vamos supor que de repente o doutor esqueceu ou a reclamada esqueceu. O que pode ser feito? Vai depender. Depender se nós estamos numa audiência una, vai depender se a instrução processual vai encerrar naquela audiência ou não, se vai ser uma audiência inicial ou não. Sobre esses aspectos, sobre as modalidades da audiência, se você ainda não leu o meu e-book ou ainda não baixou, aproveite, pois eu explico direitinho as modalidades das audiências trabalhistas nesse meu e-book que é gratuito. Basta você entrar no meu site www.trabalhistanapratica.com.br, colocar o seu e-mail, você vai receber um e-mail para confirmar sua inscrição e vai baixar o e-book. Nesse e-book eu falo das modalidades da audiência trabalhista, tá? Então vamos supor que a reclamada esqueceu e é uma audiência una, ou seja, que vai ocorrer a instrução processual, encerrar a instrução processual naquela audiência, não há nenhuma perícia, nenhuma condição que vá postergar o término da instrução processual. E você esqueceu de juntar algum documento. É possível? Posso pedir prazo para o juiz para juntar um documento que eu esqueci? Você pode pedir sempre. Agora, se o juiz vai deferir ou não, é outra situação. Provavelmente ele vai indeferir.
a menos que o reclamante não se oponha, que eu acho muito difícil, tá ok? Por quê? Porque se ele vai encerrar a instrução processual naquela audiência, ele provavelmente já vai marcar o julgamento do processo, ou ele vai proferir na própria audiência, que é a característica da audiência una. A audiência una é aquela em que há a instrução e o julgamento na própria audiência. Por isso que não há prazo para apresentação de documentos posteriores. Exceção de documentos posteriores, de juntada de documento posterior, quando na verdade não se esquece, é a possibilidade daqueles documentos decorrentes de fatos futuros à realização da audiência. Esses podem ser juntados, obviamente, de preferência antes do julgamento, mas até em sede de recurso é possível juntar esse tipo de documentos, ok? Por isso que deve ser apresentado na própria audiência. E como que funciona então a manifestação, o que ocorre quando é juntada, vamos supor, a defesa em sigilo? O que deve ser feito? Foi infrutífera a tentativa do acordo, foi juntada a contestação, deve ser retirado o sigilo imediatamente e dado vista à parte contrária, ao autor, no caso, ao reclamante, para que ele possa se manifestar à defesa. Mas Marcelo, onde está escrito isso? Qual é o prazo para se manifestar com relação à defesa? Doutores, não há previsão legal na CLT de manifestação à defesa. O que ocorre é a aplicação do praxe processual, o costume processual, e também da aplicação dos princípios constitucionais, do contraditório principalmente, e da ampla defesa. Também se aplica ao autor o princípio da ampla defesa, dele poder impugnar, contestar os documentos e se manifestar enquanto ainda aberta a instrução processual. Tá ok? Então, é com base nesses princípios que o advogado do reclamante deve pedir prazo ou pedir para se manifestar, que seja registrado a sua manifestação com relação à defesa. E aí nós vamos entrar, então, o que fazer? Então, como que o advogado vai se manifestar com relação à defesa? O que ele precisa se insurgir? O que ele precisa destacar para o juiz? Quais são os aspectos que ele deve apreciar? Primeira coisa é não se precipitar. A maioria dos advogados, quando é deferido um prazo para se manifestar em audiência, utiliza um padrão que é: me reporto aos termos da inicial e impugno todos os documentos juntados. Doutores, isso é um erro. Por que isso é um erro? Porque você precisa conhecer os termos da defesa minimamente para poder verificar se de fato você vai impugnar a defesa, todas as arguições, ou se de fato você vai impugnar os documentos. Por quê? Pode ser que os fatos, tá, constitutivos do direito do autor que você alegou na inicial são incontroversos pela reclamada. Pode ser que, na verdade, a reclamada, na sua contestação, admita que os fatos, por exemplo, o reclamante fala: olha, eu trabalhava em horas extras e não recebi as horas extras. Então, faço jus às horas extras, esse é o pedido de horas extras. Pode ser que, na contestação, a reclamada admita a jornada de trabalho excessiva, além da jornada ordinária, tá ok? Pode ser que a reclamada admita que o reclamante fazia horas extras, mas ela coloca uma outra condição impeditiva ao direito. Vamos supor, há um acordo de compensação de horas. Vamos supor que esses são os termos da defesa. Só que você apenas impugnou os documentos e se reportou aos termos da inicial. Perdeu a oportunidade de destacar para o juiz que, na verdade, a reclamada, ao apresentar um fato impeditivo do direito do autor, acabou atraindo para si o ônus probatório. Isso faz toda a diferença na instrução processual que irá iniciar após essa sua manifestação. Então, por isso que é preciso ter um cuidado e analisar. Só um minuto, Excelência. Abre a tela, dá uma olhada na contestação. Na maioria das varas em que atua os processos eletronicamente no PJE, os advogados têm à sua disposição uma tela para poder acompanhar não só a ata de audiência, tudo que consta na ata de audiência, bem como todos os documentos necessários. Tá? Então, quando é disponibilizada a contestação, o advogado pode ali clicar e ler para ver quais são os termos, tá, constantes da contestação, para ele poder destacar para o juiz o que é o relevante. Então, o primeiro ponto é analisar os termos da defesa. Mas vamos supor que o juiz fala: não, depois eu te dou um prazo e você se manifesta num prazo. Via de regra, a maioria dos juízes que não vai julgar o processo na própria audiência, que vai marcar uma audiência de julgamento, ele defere um prazo. Pode ser junto no prazo das alegações finais, das manifestações finais ao término da instrução. Se você tiver um prazo para fazer isso com calma, faça com calma.
Se o juiz pedir que você se manifeste imediatamente, então, primeira coisa é analisar os termos da contestação, procurar se há confissões expressas, a confissão real com relação aos fatos constitutivos do direito que você alega. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é verificar se a reclamada, com alguma alegação dela, atraiu para si o ônus probatório. E quando que é que a empresa atrai para si o ônus probatório? A empresa atrai para si o ônus probatório quando ela alega fato impeditivo ao direito do autor, fato modificativo ou um fato extintivo. Então é preciso estar atento a todos esses pedidos e analisar e destacar isso para o juiz, que o ônus probatório foi invertido. Tá, ok? Isso é muito importante. Por isso que não dá para se precipitar e sair impugnando a defesa. Outra consequência com relação à impugnação dos documentos, principalmente, é com relação aos cartões de ponto. Vamos supor que o reclamante, volta ao exemplo das horas extras, pois eu sei que é o mais comum, é muito comum. Aliás, é o pedido que mais é feito na Justiça do Trabalho, é horas extras. Então, o que acontece? Vamos supor que o autor na inicial alega que trabalhava em jornada extraordinária, além do horário normal. Ele anota qual era a jornada que ele fazia, das 8 às 20 horas, sem o pagamento de horas extras, mas a reclamada traz os controles de jornada, alguns com os horários da alegada jornada, das 8 às 20 horas, e traz alguns pagamentos de horas extras, mas não todos. Mas se você se precipitar e impugnar todos os documentos apresentados, como que você vai poder apresentar depois diferenças de horas extras? Se você impugnou os cartões de ponto, você está dizendo para o juiz que os cartões de ponto não são documentos fidedignos. Ao você dizer isso para o juiz, ele não vai admitir que você possa apresentar diferenças de horas extras com base nos controles de jornada que foram apresentados. Está vendo como a consequência pode ser muito grave por não ter atenção a esse aspecto prático. Esse é um aspecto prático que faz toda a diferença. Esse aspecto de você poder sim impugnar ou não os documentos é necessário analisar com muita calma, com muita cautela, tá? Então, primeiro ponto, analisar os termos da defesa, procurar confissões reais que constem da defesa, procurar arguições de fatos que possam atrair o ônus probatório para a empresa decorrente de determinados pedidos. E outra, analisar os documentos, meio que por cima mesmo, mas para ter uma noção quais são os documentos que estão sendo apresentados. Não sair impugnando todos. Ah, mas Marcelo, são muitos controles de jornadas, muitos meses de trabalho, o contrato de trabalho muito extenso, 5 anos. Como é que eu faço para poder fazer uma manifestação no ato? Bom, se você sentir dificuldade para poder se manifestar com relação à defesa, considerando a quantidade de documentos que tem, o que você pode fazer é pedir sim um prazo para o juiz para poder se manifestar destacando essa necessidade, tá bom? Utilizar aquela frase padrão, reportam-me aos termos da inicial e impugno todos os documentos juntados, pode ser um perigo. Foi o que eu falei. Se de repente os cartões de ponto, vamos supor que tem o pedido de horas extras, e os cartões de ponto apresentam horas extras nos termos que o reclamante alegou na inicial, só que os olerites trazem o pagamento apenas parcial, se o autor impugnar os cartões de ponto, o juiz pode não acolher a apresentação de diferenças, porque o reclamante impugnou os cartões de ponto, né? Então tem que tomar cuidado. De repente você vai impugnar um documento que é a seu favor. Outro exemplo, vamos supor que está sendo pedido o reconhecimento de um acidente do trabalho. E muitas vezes o reclamante esqueceu, ou não lembra, ou não sabe o que é uma CAT, que é o comunicado de acidente do trabalho, que é preenchido pelo empregador, pode ser preenchido até por outros órgãos, tá? Como o sindicato, por exemplo. Então vamos supor que você está pedindo o reconhecimento de um acidente do trabalho, sequela incapacitante decorrente desse acidente, e você está ali preparado para fazer prova que esse acidente ocorreu. Mas a reclamada juntou a CAT, junto com a defesa, ela emitiu a CAT, o comunicado de acidente do trabalho. Se você vai impugnar todos os documentos apresentados com a contestação, vai impugnar a CAT também? Esse documento lhe é favorável. Esse documento torna incontroverso o acidente do trabalho ocorrido no ambiente de trabalho. Ou seja, para fins de indenização de danos materiais ou morais, basta somente para você comprovar a culpabilidade da empresa, tá ok?
quando são muitos documentos para se analisar e o juiz pede que você se manifeste com relação à contestação no ato da audiência, se tiver realmente muito documento, for muito trabalhoso essa análise, para não perder tempo, o doutor argue: Excelência, em respeito ao princípio da celeridade, economia processual, eu gostaria de um prazo, pode ser um prazo de 5 dias, um prazo de 10 dias, para eu poder me manifestar com relação à contestação por escrito, tá? Via de regra, a maioria dos magistrados tem deferido esse prazo sem qualquer problema. Aí vamos supor que o juiz indefere, fala: não, se quiser 20 minutos, é agora. O doutor pode tentar fazer essa manifestação, tá ok? Na medida do possível, dos 20 minutos concedidos, mas registre ao final que pediu prazo para complementar essa manifestação e que foi indeferido pelo juízo com os seus protestos. O juiz é obrigado a registrar na ata todos os fatos que ocorrem na audiência, e bem como todos os pedidos e indeferimentos. Agora, é importante registrar os protestos. Sem o registro dos protestos do advogado, não é possível arguir em sede de recurso, se for o caso, nulidade processual, tá ok? Essa e outras questões são abordadas no meu curso online. Meu curso é um curso interativo, igual esse papo que nós estamos tendo aqui com os senhores. Mas não é só isso, tá? Ele é dividido em 9 módulos, são 25 aulas gravadas em vídeo, tá? Com mapas mentais, todo explicado, muito prático. Você deve pensar: nossa, mas 25 aulas é um conteúdo muito longo, muito extenso, eu não tenho tempo para fazer um curso desse. Não, ele é compacto, ele é focado em prática mesmo trabalhista, como nós estamos falando aqui, tá? Bem simples e direto. Os vídeos são curtos, são aulas objetivas sobre temas, tudo organizado em módulos, num passo a passo fácil de seguir, tá? Essas 25 aulas tem em média de 8 a 10 minutos, que é o tempo que a gente consegue prender a nossa atenção assistindo um vídeo na internet. Diferente de uma aula presencial, que até 50 minutos é normal você assistir. Mas não fica só nas aulas. Além das aulas pré-gravadas que você tem acesso direto no conteúdo, na área exclusiva de membros, você também tem 4 aulas online ao vivo para tirar dúvidas durante 1 hora, num grupo fechado do Facebook, que é um verdadeiro mastermind. Então, o curso online tem aulas disponibilizadas em vídeo gravadas, tem aulas ao vivo, tem o grupo para tirar dúvida e tem a mentoria. O que é a mentoria? Por 12 meses, doutores, eu vou assistir vocês com relação às dúvidas. Muitas vezes, o que acontece? Você faz o curso, assiste às aulas, mas de repente você não tem uma audiência próxima. E você quer tirar uma dúvida, e as aulas ao vivo para tirar dúvida já passaram, e a sua questão é muito peculiar. O que você faz quando você faz um curso desse? Não é verdade? Você tem que conversar com os colegas, ou às vezes perguntar no Facebook, às vezes a resposta não é tão simples, e muitas vezes ela não é correta. Tá? Então, para dar essa oportunidade, está disponível também essa mentoria por 12 meses. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum caso peculiar, você pode tirar sua dúvida diretamente comigo. Mas é só isso o curso, Marcelo? Não, o curso também tem um bônus. Como assim bônus? Tem um bônus de prática de petição inicial, exclusivo, com vários modelos editáveis. Tem um bônus de como fazer contestação também, já incluso no valor do curso. E tem todo o material do curso em PDF, escrito, se você preferir ler o curso ou ter ele por escrito para não ter que anotar nada enquanto você faz o curso. Outra grande vantagem do curso: Marcelo, seu curso é igual uma CLT, igual um livro de processo do trabalho, todo ano sai uma nova edição? Não. Aqui, diferente de uma CLT que depois no final do ano agora você tem que jogar a sua no lixo e já pensar na CLT 2017, aqui não ocorre isso. O investimento é feito uma única vez, o conteúdo é seu, disponível vitaliciamente. A única coisa que tem prazo é a mentoria por 12 meses. O curso você vai poder assistir, ver, rever quantas vezes você quiser. E toda vez que tiver uma modificação ou na lei ou na jurisprudência dominante e que for abordado no meu curso, eu vou atualizar o curso, vou mandar um e-mail falando para você, avisando: olha, o vídeo tal, a aula 5, por exemplo, do módulo 3, foi atualizado de acordo com o novo entendimento, está lá à disposição para você. Quando isso? Vitaliciamente. O curso é seu. Não é justo que você pague várias vezes pela mesma coisa, como ocorre por aí.
Outro grande diferencial dos cursos que se dizem de prática por aí, que não são focados em resultados em prática, em que você vê que é só leitura de artigo. Eu vou passar por essa fase. Acredito que eu não preciso ler artigo para vocês. E se você está pensando em fazer um curso para ter que ler, alguém lê artigos da CLT ou do Código de Processo de Processo Civil para você, eu acredito que é mais fácil você copiar, colar no Google e pedir para que ele leia para você. Você vai economizar um bom dinheiro com isso, tá ok? O curso é focado na minha experiência 100% prática. 10 anos de justiça do trabalho. Nesses 10 anos eu fui datilógrafo de audiência, eu fui assistente de vara, eu fui assistente de juiz, eu fui assessor de desembargador no tribunal na segunda instância por 4 anos, apreciando uma série de recursos, e eu já estou há 2 anos como diretor de vara do trabalho. Então é essa experiência que eu quero compartilhar com vocês, para que de fato vocês possam alcançar um bom resultado e parar de perder boas oportunidades, parar de deixar de fazer uma boa instrução processual, de perder o momento de impugnar um determinado documento importante, de produzir uma prova de modo eficiente, de firmar um bom acordo, um acordo melhor e principalmente deixar passar boas oportunidades de acordo, que eu vejo passar diariamente isso lá onde eu trabalho. Então é por isso que eu desenvolvi esse material, ele é diferenciado, não é só prática, tá? É um material de prática focado em resultados, algo que vai fazer a diferença para vocês. Não é o meu objetivo que você faça o curso, que você adquira o curso pura e simplesmente e não participe. É um curso interativo, nós vamos ter que participar. Além das aulas ao vivo, tem o grupo fechado para nós tirarmos dúvidas. Eu não quero que você fale, nossa, gostei muito do conteúdo das aulas, é muito legal, você tem uma didática muito boa. Não é isso, não é esse o feedback, não é essa transformação que eu quero para você. Eu quero que você faça o curso e que daqui a uns meses você venha me dizer, nossa, Marcelo, estava perdido, não sabia que ramo do direito eu ia fazer, estava pensando em deixar a advocacia, estava pensando só em atuar como advogado correspondente, ganhando R$ 30 para fazer uma audiência, e hoje em dia eu tenho no meu escritório já 2 advogados que eu contratei. É essa história que eu quero que você me conte daqui a um tempo. É essa modificação que eu quero poder causar na sua vida. E só depende de você poder aplicar. O curso é fácil, é simples, é passo a passo, tá? Bem organizado, é rápido. Eu te entrego toda a minha experiência de praticamente de 10 anos atuando diariamente nesse ramo da justiça em vídeo, e você vai poder tirar ainda suas dúvidas comigo numa mentoria. Por isso que, infelizmente, as vagas são limitadas. E quanto custa, Marcelo? Quanto custa? Bom, primeiro não custa nada. O que custa é você não saber, né? Isso custa muito dinheiro você não saber. Quantos acordos passam excelentes e você simplesmente deixa passar. Aquela prova que você precisa produzir simplesmente não é produzida de modo eficiente. A contradita não é registrada no momento oportuno com o fundamento correto. Isso sim é que custa muito, custa a sua carreira. E você já tem a sua carreira, estudou 5 anos na faculdade, prestou um exame dificílimo da OAB, tem a sua carteirinha da OAB, não é para ser estagiário de outro advogado, não é verdade? Já é para começar a atuar de modo eficiente e fazer uma diferença. Então, na verdade, é um investimento. O investimento é R$ 189,69, 12 parcelas de R$ 189,69 no cartão, ou se você quiser pagar à vista no boleto, é R$ 1.947. Esse preço é um preço que está com desconto de 40% que eu fiz no lançamento na Black Friday, e eu mantive esse preço, as turmas já foram encerradas, e eu estou abrindo para quem realmente quer ter uma oportunidade a mais, para quem ficou com alguma dúvida de como funciona o curso, como não funciona. Adquirindo hoje mesmo você já recebe o acesso a todo esse conteúdo que eu disse para você, e a mentoria é por 12 meses a partir da data da compra. Então vamos supor que você já tem uma questão hoje para tirar comigo. Já pode tirar especificamente essa questão do seu processo, e nós vamos conversar a respeito para te dar o melhor caminho juridicamente. Caminhos no direito existem muitos, não é isso que a gente aprende na faculdade? Justamente por isso que fica difícil saber o que fazer, né? Só que eu sei qual é o caminho mais seguro, aquele que vai trazer um melhor retorno para você, aquele que vai trazer maior estabilidade. É isso que precisa ser feito, né? Não adianta querer defender teses, pois teses existem várias para todos os lados, pró e contra. O que vai fazer a diferença é como você vai apresentar a sua tese, tá ok? E qual é aquela que de fato vai funcionar e vai trazer para você um melhor retorno, qualidade de vida, uma transformação de fato na sua carreira, tá bom, doutores? Então, se vocês quiserem aproveitar a oportunidade, o link está aqui.
Se tiverem alguma dúvida com relação ao curso, podem me mandar por inbox também ou comentar aqui que eu vou tirar a dúvida de todo mundo, tá ok? Muito obrigado, doutores. Eu vou ficando por aqui. Se tiver dúvida com relação à apresentação, contestação também, ou impugnação, algum caso específico, estou à disposição dos senhores, tá bom, doutores? Agradeço a presença de todo mundo que pôde assistir. A gente se vê ou nas audiências por aí, ou então no nosso curso, no nosso grupo fechado, no nosso time de advogados que realmente querem fazer a diferença. Tá bom, doutores? Muito obrigado, um abraço e a gente se vê.